Fala galera, beleza? Seja bem-vindo a mais um programa Bola em Jogo e Bola em Jogo especial, principalmente para Alagoas. Até me arrepio de falar porque deu tudo certo para o futebol alagoano nessa semana, principalmente falando de Copa do Brasil. Vamos aprofundar um pouco mais, mas antes, novamente, mais uma vez, sendo redundante, eu vou apresentar aqui ele, o gigante da TV Cidadã, Fábio Novaes. Os dois gigantes aqui, rapaz, muito parecido. Você é gigante como pessoa, rapaz, já como estatura coisa não. boa, tá vendo aí, rapaz? Quem tem amigo tem tudo, né não, gente? Às vezes mente, mas é amigo, né? Faz parte, né, rapaz, da amizade. Rapaz, que maravilha, hein? Futebol alagoano exaltado aí em todos os canais de esporte e aqui não é diferente, porque a gente não deixa sempre de exaltar, mas hoje é um dia diferente, totalmente diferente, porque vencemos duas grandes forças do futebol nacional, estamos nas oitavas de final com os nossos dois clubes da capital, CSA e CRB, classificadíssimos, e não foi com tanta dificuldade não, viu? O CSA venceu em casa, empatou fora, o CRB empatou os dois jogos, mas ontem jogou muito bem, mas foi nos pênaltis com ele, Felipe. O goleiro que você tanto fala, como é que o Matheus Albino ainda não foi para um grande clube do futebol brasileiro? Porque realmente está pegando demais. Mas vamos começar falando sobre o CSA, que jogou na terça-feira. Vamos, o CSA que teve uma proposta clara lá no sul do país, né? Era se defender, conter o Grêmio e conseguiu. Essa partida aconteceu na terça-feira, mais para o começo de semana, e foi alvo de polêmicas. O juiz anulou um gol no finalzinho da partida do Grêmio, que causou rebuliço aí em todas as mídias sociais, em todos os cantos que falam de arbitragem, inclusive na Rede Globo, na Rede TNT Esportes, e de forma que eu discordo, falando que o juiz errou em anular o gol do Grêmio. Na minha visão, ele acertou, porque existe sim um pisão do jogador do Kahneman, e em nenhum momento esse pisão foi citado, tá, Fábio? As pessoas discutem o tranco, mas não discutem o pisão, discutem a cotovelada, que não aconteceu. A cotovelada foi do Igor Bahia no Silas por conta do tranco do Kahneman do Igor Bahia. Então, a narrativa foi montada e o árbitro foi afastado da CBF por tempo indeterminado. Para mim, uma pura e clara conclusão de que a CBF não sabe o que está fazendo quando se fala arbitragem, porque existe tantos erros aí. Quando tem um acerto, por ser um acerto contra um time que tem mais influência, o árbitro é afastado. Mas vamos falar de futebol, melhores momentos na tela aí de Grêmio e CSA. Felipe, então você falou que o CSA foi para lá para jogar de uma forma, não tinha como ser diferente. Você venceu dentro de casa, vai enfrentar um grande clube com um grande investimento, então você vai para lá para se defender em busca de uma bola para poder matar o jogo. Mas aí também temos o Gabriel Félix, grande goleiro do CSA, destaque do pegou CSA. demais. Se de um lado tem Matheus Albino, do outro lado teve Gabriel Félix do CSA, que foi eleito até o melhor da partida aí, pela comissão lá da CBF que organiza a Copa do Brasil. Ele buscou muito, o CSA teve alguma chance, a principal chance do jogo foi contra o CSA, no final do jogo contra o Igor Bahia, que perdeu o gol. Aí foi anulado aí, onde claramente o Kahneman pisa ali no pé do pé esquerdo do Igor Bahia. Você dá para perceber que ele dá um pisão ali, e aí foi a chance do jogo, era o Igor Bahia fazer esse gol e correr para o abraço, mas ele mandou aí em cima do goleiro do Grêmio, que falhou, inclusive, no primeiro jogo aqui, naquele golaço de falta do Brian. Ele escorrega ali, não sei se ele chegaria na bola, mas ele escorrega e tem torcedor do Grêmio aí. O experiente Thiago Volpe, né, rapaz? Conhecido aí do futebol brasileiro, mas tá aí. CSA passou de fase, venceu o Grêmio e agora vai para outra fase, que aí a coisa vai ficando mais complicada. Mas tem clubes ali como CRB e Retrô e CSA, que são níveis muito parecidos. Também, e Atlético Paranaense. São níveis bem parecidos ali. E resto é pedreira. E que a gente pode sonhar aí com mais alguma coisa. O Vasco é sempre um bom candidato. Mas o Vasco vem bem. O Vasco empatou com o Operário, mas foi um jogo onde o Vasco criou bastante, né? Criou, mas é o Vasco. Mas é o Vasco. É o Vasco. O Vasco desse 2025 realmente está um pouco complicado dos últimos anos. Está um pouco complicado mesmo. A sorte não tá a favor do Vasco por enquanto. Vamos ver agora também jogos da Série C, os próximos jogos do CSA também aí, ó. CSA que joga amanhã já às 5 horas da tarde contra o Confiança.
Tem também o Náutico e Ponte Preta, Londrina e ABC e Itabaiana de Sergipe contra o Caxias. E domingo, começando a rodada no domingo, Botafogo da Paraíba contra o também classificado na Copa do Brasil, o Retrô, eliminou o Fortaleza. Ipiranga e Tombense, Ituano e Floresta, Anápolis e Maringá. Finalizando essa rodada da Série C, segunda-feira, 26 de maio, tem Brusque e São Bernardo e Guarani e Figueirense. É o CSA que vai com muita confiança enfrentar o Confiança. E aí, rapaz, o que é que vai dar nisso aí, Felipe? Rapaz, eu acho que o CSA ele vai fazer uma partida um pouco mais burocrática. Vai ser, muito, na minha visão, muito parecida com aquela do Ipiranga. Eu acho que o CSA vai estar ali meio que de ressaca, de comemoração, vai entrar com um pouquinho de salto alto no jogo, minha visão. Mas, porém, todavia, entretanto, dessa vez vai estar jogando em casa e o Rei Pelé provavelmente estará lotado. E aí a torcida não vai deixar os caras se acomodarem, os caras vão correr. E eu acredito sim muito na vitória do CSA, que pode deixar o CSA lá na terceira colocação da Série C. Uma vitória muito importante contra o adversário do Nordeste, o Confiança. Dentro de casa, depois de um resultado maravilhoso como esse contra o Grêmio, não pode se pensar em outra coisa a não ser a vitória, até porque tenho certeza absoluta que o estádio vai estar lotado, a torcida do CSA vai comparecer. Finalizando o azul e branco, vamos passar para o vermelho e branco, rapaz. Também se classificou. Uma grande luta do CRB ontem aqui no estádio Rei Pelé. Vamos ver os melhores momentos dessa partida e a gente vai comentando em cima aí. Rapaz, o Santos chegou. Começou com tudo. Primeiros 15 minutos foi do Santos. Depois disso aí, só deu o CRB dentro da proposta do CRB. Neutralizar os ataques do Santos e sair no contra-ataque. Então a gente vai ver muita jogada do CRB de contra-ataque dando certo. Essa foi a melhor jogada do Santos na partida. Acho que é um momento que o CRB achou que poderia vencer a partida ali, né? E foi um pouco pra cima. E você, nesses jogos grandes, olha aí tem que ter esse cuidado. Olha o gol que perde o atacante do CRB. O CRB tem grandes chances. Os dois goleiros se saíram muito bem, Felipe, na partida. Tanto o Matheus Albino quanto o Brazão. São dois goleiraços. É verdade, viu? Matheus Albino salvou demais aí. Olha essa defesa. É defesaça, viu? Meritão jogou muito, Meritão, viu? É um jogador que estava em baixa no Campeonato Alagoano, mas... aí o Neymar entrou e mudou a partida. Esse é o primeiro toque na bola do Neymar, é esse toque aí. O segundo é esse aí. Foi uma sequência, foi um atrás do outro. E logo depois teve esse chute do Guilherme. E logo depois ele aparece cara a cara com o goleiro aí, mas... Ele não conseguiu tirar, o goleiro da forma física aí. Chega, depois tem a chegada do Neymar, aquela defesa. E esse gol perdido aí, Felipe? Esse gol perdido aí do Micael, misericórdia. Depois desse gol ele jogada passou aí do Neymar, tudo aí. Essa daí que defesaça do Albino. Incrível, tá? incrível. E aí os pênaltis? O Zé Ivaldo Alagoano perdeu. Alagoano fez valer, rapaz. Bateu mal demais. E aí comemorou demais o Matheus Albino, que merece demais. A gente tava comentando aqui fora do ar. Demais. A gente tava comentando aqui fora do ar que ele já vem aí de 2 temporadas espetacular pelo CRB, jogando muito bem. É um jogador que a gente não ouve nada de bastidor, de que de curtir, ou é de um cara que briga ali com os companheiros. Então, é realmente um jogador aí que o CRB precisa olhar com muito carinho, fazer uma renovação de contrato, aumentar o salário, um aumentozinho de salário, que é para ele ficar bem feliz aí e segurar esse goleiro aí até o final da competição da Série B. Vamos falar de Série B agora, bota na tela os jogos da Série B pra gente dar uma olhada. Vamos lá, o Goiás enfrenta a Ferroviária, já hoje começa a rodada. Amanhã Atlético Paranaense e Atlético Clube, Remo e Volta Redonda, Avaí e Chapecoense. Começando a rodada no domingo, Novo Horizontino e Paysandu. Finalizando o domingo aí com Amazonas e Operário às 18h30. Na segunda, teremos Criciúma e Curitiba às 19 horas, Botafogo de São Paulo e CRB às 20 horas e às 21 horas Cuiabá e Vila Nova. Essa rodada só finaliza na terça-feira com o jogo entre América Mineiro e Atlético Goianiense às 19h30. O CRB vai jogar fora de casa contra o Botafogo de São Paulo. Dá para o CRB trazer um resultado bom de lá. Um empate ou uma vitória. Rapaz, eu vejo que dá, mas eu vejo que o CRB vai estar um pouco mais ressacado que o CSA. Mais próximo, né? Ainda vai pegar uma viagem. Eu acredito que, pelo CSA ter classificado fora de casa, a comemoração era mais contida. Como o CRB foi em casa, com o seu torcedor, eles moram aqui em Maceió, os jogadores do CRB, contra um time que tem o Neymar, que é um jogador mundialmente conhecido.
eu acho que a comemoração do CRB pode ser um pouquinho maior. Tanto é que o próprio Barroca fala que ele não queria saber de trabalho na noite de ontem, ele só queria saber de comemorar esse grande resultado. CRB tem uma grande chance, precisa voltar a focar 100% na Série B por enquanto, porque está no G4 e tem de tudo para se manter por lá. Não pode cometer o erro das temporadas anteriores, que é se manter no G4 e na hora H sair do G4. É melhor se manter ali próximo ou dentro, mas na reta final, embalar de vez. E dessa vez, finalmente, conseguiu o que tanto quer o torcedor regatiano, que é o acesso para a Série A. É como eu digo, né, Felipe? Tanto para o CRB quanto para o CSA. Vai para a Copa do Brasil, passou, ótimo. Não passou, bem. Porque o importante, tanto para o CSA quanto para o CRB, é o Campeonato Brasileiro. É garantir acessos para a Série B, para a Série A. Ou então, o CSA subir, o CRB se manter, brigar até o final. Esse é o importante. O Campeonato Brasileiro para os dois clubes é o mais importante para essa restante temporada. Copa do Brasil, passou, ó, muito legal, não passou, fiz um belo trabalho, arrecadei dinheiro e agora vamos investir para o Brasileirão. Falando agora, vamos para Arapiraca falar do Asa. O Asa que está muito bem na Série D de dado. Bota aí na tela os jogos da Série D para a gente dar uma olhada. Olha aí, ó. Juazeirense da Bahia e Penedense se enfrentam amanhã, 4 horas da tarde. E amanhã também, mas dessa vez 5 horas da tarde, o Asa de Arapiraca, lá em Arapiraca, recebe o Barcelona. Mas não é o Barcelona da Espanha, é o Barcelona da Bahia. Boa viagem aí para o Penedense, viu? Vai viagem. Andar bastante até Juazeiro, de Penedo até Juazeiro, rapaz. Se for de ônibus, quilômetrozinho, dá um quilômetrozinho. Vai dar uma andada muito boa, viu? Vamos passar para os resultados da Copa do Brasil. Vamos falar dos outros jogos. Coloca na tela aí pra gente ver esses resultados que aconteceram terça-feira. Vasco empatou em 1-1. Passou nos pênaltis do Operário, é o que o Felipe estava falando aqui, viu? Atlético Paranaense venceu o Brusque por 1-0. Passou raspando do Brusque. Também se classificou. São Paulo venceu o Náutico por 2-1, se classificando. Nesse jogo a gente já falou Grêmio e CSA 0-0. CSA tá aí, ó, na próxima fase. Olha, a segunda surpresa aí foi o Retrô, que eliminou o Fortaleza. O Fortaleza não vem bem, mas também é um grande time, time de Série A, e foi eliminado pelo Retrô. Retrô que não é bobo não, viu? Quase ganhou o Pernambucano do Sport, eliminou o Fortaleza. Torcedor do CSA e do CRB que estiver achando aí que o Retrô é a melhor opção, tem que ir com cuidado, que é um grande time também. A Aparecidense foi eliminada pelo Fluminense, resultado normal. O Bahia goleou na Fonte Nova o Paysandu, 4-0 também se classificou. O Flamengo ganhou de 4-2 do Botafogo da Paraíba. O Corinthians repetiu o placar de ida 1-0 e eliminou o Novo Horizontino. E o Atlético Mineiro eliminou o Maringá 4-0, 6-2 no agregado. Tem mais time aí, né? Tem mais, rapaz. Aí o Maracanã foi derrotado pelo Internacional por 3-0. Cruzeiro também 3-0 ali no Vila Nova. Palmeiras 3-0 também no Ceará. Capital venceu o Botafogo por 1-0. E que gol desse jogador do Capital, viu, rapaz? Um golaço. CRB empatou com o Santos, passou nos pênaltis. RB Bragantino, uma sonora goleada, 6-0 no Criciúma. RB que vem muito bem aí no Campeonato Brasileiro. Teve uma derrota por Palmeiras agora aí, que é um dos candidatos ao título junto ao Flamengo. Mas o Bragantino vem muito bem. Belo trabalho aí do Fernando Seabra, que foi revelado lá pelo Cruzeiro. Treinava a base do Cruzeiro, foi para o time principal, não se saiu muito bem e agora está fazendo aí um belo trabalho no RB Bragantino. É isso aí, rapaz. Agora bota aí na tela os classificados. Vamos conhecer aí, ó. Vasco, Atlético Mineiro, Atlético Paranaense, Corinthians, CSA, Palmeiras, São Paulo, Internacional, Retrô, Cruzeiro, Bahia, Bragantino, Fluminense, Botafogo, Flamengo e CRB. São os classificados para as oitavas de finais. Não tem muito o que escolher aí não, né, Felipe? Rapaz, eu, difícil, como alagoano, queria um clássico. Rapaz, seria maravilhoso, seria hein? Maravilhoso. Oitavas de final da Copa do Brasil, CRB iria CSA. Garantir um alagoano nas quartas, independente de quem seja, um alagoano estaria nas quartas. Verdade. E seria lindo. Mas a gente pode manter os dois também. Vai que o CSA pega um Retrô da vida, o CRB pega um Atlético Paranaense, aí é duelo de séries, né? Exatamente. Série C e Série B. Então aí vai que os dois passam também, né? Vamos sonhar, rapaz. Não custa nada, não custa nada. Um clássico, ou CSA e Retrô, ou CRB Atlético Paranaense. Mas um clássico realmente, numa oitava de final da Copa do Brasil, seria muito interessante Supimpa. Ver como é que seria esse jogo aí. Ou se não, como eu acho que a partir das oitavas o chaveamento fica definido,
bota ali... Fica definido. CSA e Só tem mais Retrô, esse sorteio agora. Depois já vai tudo CSA e certinho. Retrô, CRB Atlético Paranaense. Quem passar, aí nas quartas de final, Rapaz, CSA aí e CRB. Aí é um sonho grande, viu? Aí Uma provavelmente mãozinha. teríamos um clube alagoano na semifinal de Copa do Brasil. Olha que loucura. coisa. Olha que loucura. É uma loucura, mas muito viável, viu? Muito viável, pode Muito acontecer. viável, rapaz, pode dependendo aí do acontecer. sorteio e da sorte. É isso aí. Vamos falar de Série A? Bora. Jogos da Série A neste Bora. final de semana. Coloca na tela, Thales, pra gente ver São Paulo e Mirassol amanhã às 18h30. Teremos clássico no Rio de Janeiro, Fluminense e Vasco, Atlético Mineiro e Corinthians às 21 horas. No domingo, 11 da manhã, eu gosto desse horário, não estava tendo jogos nesse horário. Aí, ó, 11 horas, Grêmio e Bahia. E às 16 horas, Sport e Internacional. É isso aí, rapaz. Palmeiras e Flamengo se enfrentam. Eu não perco esse jogo por nada. Jogão. Domingo, 4 horas da tarde, horário clássico de futebol. Você vai lá, vê o futebolzinho. 4 horas da tarde, Palmeiras e Flamengo. Para mim, as duas maiores potências do futebol nesse momento do Brasil aí, nos últimos anos, né? Vitória enfrenta o Santos, 6h30. Rapaz, esse jogo eu iria, mas eu não tô nem mais animado para ver o Santos. Eu tinha prometido para mim mesmo que o primeiro jogo do Neymar no Nordeste, eu iria ver o Neymar. Foi aqui, né? No Rei Pelé eu não fui. Também não estou muito interessado em ver Vitória e Santos, porque esse jogo, pelo amor de Deus. Fortaleza recebe o Cruzeiro após a eliminação na Copa do Brasil. Promete esse jogo aí no Castelão, viu? Promete. E o Red Bull Bragantino enfrenta o Juventude, segunda, fechando a rodada, 26 de maio. É isso Fechando. aí. Fechou, né? Fechou todas as informações aqui do Bola em Jogo. Agradecemos a sua audiência. Eu e Felipe estaremos aqui de volta às 14h30, segunda-feira, com mais informações no Bola em Jogo na TV Cidadã. Muito obrigado pela sua audiência, um abraço e até mais. Valeu, um abraço.